Olá pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo cheio de conteúdo e aprendizado para vocês que estão buscando se diferenciar no mercado de artesanato e mais do que isso, do artesanato de moda. No vídeo passado, fiz uma breve introdução sobre minhas propostas para os artesãos desse Brasil através deste canal. E se você ainda não assistiu, termina esse vídeo aqui e já vai assistir o primeiro vídeo da nossa série Moda, Artesanato e Sucesso. Para ficar por dentro de tudo que eu ensinar aqui, já que este canal é dedicado ao artesão brasileiro que quer ter sucesso e sair na frente em 2023. Mais do que isso também, é para aquele artesão que quer se tornar referência aonde ele estiver, aprendendo a construir uma trajetória duradoura, bem planejada e inovadora. Bom, falaremos de artesanato, moda, cultura brasileira, empreendedorismo, branding, economia criativa, internet, redes sociais e mais do que isso, aqui nós compartilharemos as nossas histórias de sucesso. Então, vamos direto ao assunto. No decorrer dessa nossa conversa por aqui, eu vou trazer números concretos e dados oficiais para mostrar para vocês que tudo que eu estou ensinando aqui é de fato muito viável. Pode te trazer resultados excelentes quando você entender tudo o que está acontecendo e começar a aplicar esses conceitos no seu trabalho e no seu posicionamento quando for criar e produzir os seus produtos. Você é artesã, tem o artesanato na sua vida como fonte de renda, como hobby, como terapia, renda extra, mas não passa disso. Não cresce como referência no seu bairro ou na sua cidade, até tem uma marca e fez uma etiqueta para o produto, tem um Instagram, algumas até participam de feiras, mas não passa disso, você quer mais e você precisa de mais. Você inclusive sabe que precisa estar posicionada no mundo digital, que precisa ter as redes sociais, tirar fotos dos produtos, e nem sabe por onde começar a colocar tudo isso em prática. O pequeno empreendedor hoje precisa ser multitarefas, precisa aprender muitas coisas e é muito difícil dar conta de tudo, principalmente nesse cenário atual, né? Tudo muda muito rápido, cada dia surgem coisas novas e mais coisas. Já estão falando, por exemplo, do metaverso e você ainda nem sabe o que é o Roblox, nem conseguiu ainda engajar o seu Instagram. É muita informação. Ainda estamos aí na loucura do marketing digital, mas já estamos falando de metaverso e até da conta de tudo. Mas, diante disso tudo, nas minhas caminhadas por aí, procurando e conhecendo marcas artesanais, sejam de bolsas, alta bijuteria, acessórios diversos, eu vi muitas artesãs promissoras, com habilidades manuais incríveis. Elas até começaram as suas marcas, mas a maioria delas pararam. Pessoas surgem todos os dias, mas a maioria para porque não sabe mais o que fazer para agradar o público a consumir o seu produto. Nessa análise aqui, eu vou começar listando 3 erros, apenas 3 erros das artesãs. E eu sei que desses 3 erros, você vai se identificar com pelo menos 2 deles. É isto que está te travando. É isto que está te impedindo de criar um produto novo e que agrade seu público. Vou começar pelo primeiro, hein? Presta bem atenção. O primeiro erro das artesãs que eu percebo hoje é: você não se vê como um negócio de verdade. Eu percebo que a grande maioria de artesãos ainda não consegue ver a sua atividade autônoma como uma atividade empresarial. Você precisa desvincular, sabe, o seu trabalho da sua persona, né? Trabalho é uma coisa e você é outra. Mesmo que seja uma segunda renda, mesmo que você faça essa atividade no seu tempo livre, ela precisa ser vista com mais seriedade. Esse primeiro erro, na verdade, ele é o principal. Ele que influencia em todos os próximos erros que eu vou citar aqui na sequência. E se você não mudar a sua mentalidade aqui, neste passo, nesse primeiro passo, você vai continuar negligenciando todos os próximos passos, todos os outros. E aí, minha amiga,
os resultados continuarão sendo os mesmos que você já tem agora. Uma coisa bem mais ou menos, que não está te trazendo satisfação, nem financeira e nem realização pessoal. E pessoal, na verdade, eu sei que existem inúmeras iniciativas para formalizar o trabalho do artesão aqui no Brasil. O Sebrae mesmo, ele é referência nessa iniciativa. Eu mesma, há alguns anos, já participei de muitas oficinas do Sebrae, mas para você artesão não é o suficiente. O que adianta você saber fazer, por exemplo, controle financeiro, controlar suas finanças, saber alguma coisa sobre marketing digital, redes sociais e não saber o primordial? E eu estou falando o que eu vejo, tá? O que eu escuto quando eu visito as feiras e etc. Você vai ficar aqui e você vai ouvir todos os erros que estou listando e vai deixar nos comentários que sim, é isso mesmo. É verdade tudo que eu estou te falando. O próprio governo federal, voltando a falar das iniciativas que já tem para os artesãos, o próprio governo federal tem iniciativas juntamente com o Ministério da Economia e com a Apex. Em outubro de 2021, eles assinaram um acordo para tornar o artesanato brasileiro mais conhecido no mundo, para atrair parceiros internacionais e criar mais possibilidades de exportação. Mas eu quero te perguntar, o quanto você está a par dessas iniciativas para fortalecer a sua atividade econômica? Pois é, você sabe muito pouco sobre isso, mas é porque você não está se vendo com seriedade. Você não vê a sua atividade como uma atividade empresarial. Mais para frente eu vou te mostrar em números oficiais cada uma dessas coisas que eu estou te falando aqui. Mas vamos lá. Vamos para o segundo erro, para a gente não se perder aqui. O segundo erro que eu percebo que é muito comum aos artesãos é: você não tem um segmento. Você não faz uma coisa só. Vou pegar o crochê como exemplo. Você faz tapete, você faz um poncho, você faz um caminho de mesa, você faz roupinhas de criança, pano de prato. Aí você vai lá e começa uma peça de tricô, começa um cachecol que você viu na internet, depois você muda para bolsa e fica assim, indefinida. Você não nicha o seu negócio, percebe? Só nesse tópico aqui, eu já tenho mais uma sublista enorme para te explicar o porquê você precisa segmentar. Mas eu vou falar o terceiro erro para não ficar abrindo muitas coisas que poderiam te confundir depois. No próximo vídeo eu faço um conteúdo mais curto para você entender cada uma dessas coisas individualmente. O terceiro erro que eu vejo das artesãs é: vocês copiam o que vocês veem na internet, vocês copiam o que vocês veem na televisão, o que está na moda, ou porque é bonitinho, vocês copiam as grandes marcas. E eu vou te dar exemplos. Esse dia eu fui numa feira e eu vi uma artesã que fazia bolsas. E mais uma vez eu estava certa. Uma artesã que tem uma mão de obra muito boa mesmo. As bolsas são muito bem cortadas, muito bem costuradas, um acabamento perfeito. Mas ela estava copiando a Louis Vuitton. Inclusive ela estava com um couro que imitava a estampa, sabe aquela estampa icônica da marca que tem um monograma? Era igualzinho. Agora eu quero que você me responda: como que essa artesã pode se destacar no trabalho dela copiando uma marca que já está consolidada no mercado, além dela estar contribuindo para a pirataria? Ela não tem nada de autêntico. Cadê os elementos de diferenciação do trabalho dela? Quer dizer que ela investiu num maquinário específico, que ela investiu tempo e dinheiro dela num negócio que não está agregando valor, sabe, no que ela está fazendo? Ela poderia ir muito além, ela poderia fazer muito mais. Isso é o mesmo que acontece quando você copia produtos da internet, por exemplo. Ou quando você copia o que está na moda ou o que está na novela. Você vai ser tipo uma máquina de Xerox, porque você vai reproduzir a marca dos outros e nunca vai colocar a sua marca para o mundo. Você lembra lá no
primeiro tópico, quando eu falei das iniciativas do governo federal para exportação do artesanato brasileiro? Partindo disso, como que pode ser exportado, por exemplo, um produto que é uma cópia fiel e pirata de uma marca internacional? Percebe como você mesmo está negligenciando o seu negócio quando você não sabe dessas coisas, quando você não tem essas sacadas? Mas eu sei, você faz várias coisas diferentes, você não segmenta, não faz só um tipo de produto, ou você copia o que o público quer ali naquela hora, porque você, inclusive, quer vender naquela hora. Você está produzindo com imediatismo. E que coisa, né? Você está perdendo o seu tempo para fazer uma coisa que vai te dar um dinheirinho para agora, mas não vai consolidar a sua marca para o futuro e nem vai te gerar reconhecimento e valor. Você não tem vantagens competitivas no mercado, você apenas reproduz o que outras pessoas já fizeram. E provavelmente este é o maior problema dos artesãos. Principalmente aqueles que trabalham com produtos de vestuário, sabe, acessórios e outros produtos de moda, que no caso é a minha área e eu tenho todo o know-how para te falar aqui. Eu teria algumas perguntas para te fazer, mas como eu já sei as respostas, então eu vou colocá-las aqui como afirmações pontuais e constatadas por mim em campo. O primeiro, você não planeja o produto que você vai criar? Você não conhece o seu público? Você compra matéria-prima baseada no seu gosto pessoal? Você não sabe como criar uma identidade autêntica para a sua marca ou para o seu produto? Algumas de vocês até sabem que o artesanato pode ser vendido mais caro e que ele é mais valorizado em outras regiões. Outras não conseguem nem enxergar o valor do artesanato. Você não está buscando inovação e, entre tantas outras, você não sabe criar um produto que seja voltado para o consumidor atual. Sabe, um produto para os jovens, por exemplo, usarem no TikTok. Pois é. Como você vai para o Sebrae aprender finanças, aprender marketing digital? Como você compra cursos para aprender a expor nas redes sociais se o seu produto não é interessante do ponto de vista estético e de design para o consumidor moderno? Quando eu penso nas minhas criações, no meu trabalho, eu penso na longevidade dele. Eu penso em criar uma marca realmente desejável e que se consolide no mercado, que seja referência de moda e que se reinvente ao longo do tempo. Por que eu empregaria tanto esforço, tanto tempo, para algo que não tivesse relevância e que fosse mais do mesmo? E que coisa pensar que existem marcas muito bem posicionadas e que são referências, inclusive fora do Brasil, exatamente por serem artesanais, por trabalharem muito bem os elementos da brasilidade, por trazerem em suas coleções elementos das culturas locais e das diferentes regiões brasileiras. Você provavelmente já deve ter ouvido falar e constatado o quantos muitos estilistas e gente da moda vão até o Nordeste em busca das rendeiras. O quanto existem projetos para valorizar a cultura rendeira de lá. Inclusive já tiveram artesãs que me falaram exatamente sobre isso. O artesanato só é valorizado no Nordeste. Se não fosse a fala delas, talvez eu nem colocaria isso aqui, mas eu estou colocando porque provavelmente outras pensam da mesma forma. E eu te digo que lá é mais valorizado e mais visto porque existem mais ações de moda, de pessoas que veem o que eu vim te mostrar aqui. Só que a diferença do que eu vim te mostrar aqui e do que acontece lá é que lá a mão de obra das artesãs são utilizadas para fazerem parte de projetos de terceiros. São colaborações para grandes marcas, para projetos sociais que não levam o nome do artesão. E eu vim aqui para te dar isso, para te dar autonomia de desenvolver o seu projeto e deixar a sua marca se assim você quiser. Além do que, o Brasil é um país multicultural e não são só as rendas ou só o Nordeste. Existem mulheres fazendo artesanato em
todas as regiões brasileiras. Colocando em números aqui, te trazendo em números oficiais, o IBGE aponta que 67% dos municípios brasileiros têm um artesanato presente na economia. E é um mercado que movimenta, em média, 50 bilhões por ano e sustenta 10 milhões de brasileiros. Ou seja, o artesanato brasileiro é uma atividade extremamente importante para a economia do Brasil. Para você ter uma ideia, o Ministério da Economia aponta que os países europeus são um dos mais importantes compradores do artesanato brasileiro, sobretudo de artigos têxteis e de decoração. E por que você está fora dessa? Porque não é você que está exportando. Voltando a falar um pouco da multiculturalidade do Brasil, além das técnicas artesanais, ainda temos muita matéria-prima que entra no tão falado conceito de sustentabilidade, que hoje é um dos pilares da revolução fashion, um dos conceitos aquecidos e discutidos no mercado de moda global. Quer um exemplo? O couro de pirarucu, aqui do Brasil. Das comunidades ribeirinhas, ele tem sido um material muito explorado, inclusive por muitas marcas de luxo. Tem muita coisa mesmo. Porque a moda, ela nos dá essa amplitude de mercado. A moda traz ao centro das discussões mais atuais muitas questões que nós podemos explorar e mais ainda posicionar o nosso negócio, nossas criações, de acordo com o desejo, de acordo com o estilo de vida do novo consumidor. E mais ainda, se você estiver atento a todos esses assuntos, a toda essa demanda da nova sociedade, você também será capaz de fazer o diferente, de ajudar a comunicar toda essa inovação, de desenvolver uma marca, de deixar a sua marca com mais propósito, de trazer para os seus produtos um discurso que cria uma nova cultura de consumo, que educa seu público para a construção de uma sociedade que tem uma economia mais justa, menos poluente e mais sustentável. E nós, aqui no Brasil, nós temos muitos recursos para isso. E eu preciso te dizer que tudo que eu estou te falando aqui, eu estou te falando de forma sucinta, resumida, mas nós precisamos de muito mais tempo juntas para debatermos esses assuntos, porque tudo isso são elementos de diferenciação para o seu trabalho. E todos esses assuntos são elementos que irão agregar valor ao seu produto, pois eles estarão numa conversa direta com os anseios do novo consumidor e certamente consolidarão o seu trabalho. Não é de hoje que eu vejo isso, tá? Há uns anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, eu desenvolvi uma pesquisa científica, eu pesquisei muito, estudei muitas marcas brasileiras que estavam fazendo sucesso no mercado, outras marcas que ainda estavam crescendo, mas elas já traziam no seu DNA tudo que eu estou te expondo aqui. E hoje eu vejo essas marcas consolidadas. Inclusive, elas estão consolidadas como um produto de luxo. E você sabe por quê? Porque elas souberam explorar todos os recursos que você também tem. Mas elas fizeram isso de uma maneira estratégica e com um posicionamento muito claro. Esse meu artigo, ele foi publicado em um site de pesquisas acadêmicas, mas hoje eu disponibilizo ele abertamente para quem quiser no meu Instagram, como um dos bônus que eu tenho para todas as pessoas que me acompanham. O nome deste artigo é Inspirações Brasileiras como Identidade das Marcas Nacionais que buscam se estabelecer no mercado global. Em vídeos futuros, eu vou trazer para vocês conhecerem algumas dessas marcas, né, que eu falei no artigo e que eu estudei, e eu continuo estudando esses casos de sucesso. E para ficar bem claro para você, talvez para alguns pareça algo grande demais, inalcançável, mas todas essas marcas, elas começaram com um artesão que era expert no que fazia, assim como você. Afinal das contas, marcas grandes e consolidadas, elas começaram com uma pessoa ou como um pequeno negócio familiar, partindo de pessoas que sabiam fazer algum artesanato muito bem. Por isso que eu acho tão válido nós estudarmos juntos
esses cases de sucesso para que nós podermos contar futuramente o nosso case, esse case de sucesso que você está iniciando a partir deste momento, que me conheceu e entendeu o que eu tenho aqui para te propor. No vídeo passado, eu citei alguns conceitos que estão sendo falados calorosamente no mundo da moda, como slow fashion, sustentabilidade, resale, upcycling, fast fashion, tecnologia, metaverso e, claro, a pandemia. Pois a pandemia, ela passou, mas ela deixou muitas mudanças e muitas consequências com as quais nós lidaremos por um bom tempo ainda. Sendo assim, a pandemia ainda será um assunto muito falado em muitos setores econômicos em escala global. As mudanças e as inovações tecnológicas, elas têm gerado um frisson muito grande entre as pessoas. A exponencialidade do marketing digital e as promessas de enriquecimento rápido que ele tem trazido para as pessoas nos faz parecer que é um assunto desgastado. E logo na sequência nós já estamos vivenciando as primeiras grandes mudanças do metaverso. E lá naquela realidade paralela já existem muitas pessoas fazendo negócio, já tem muito dinheiro rolando, grandes marcas já estão construindo seus legados por lá. E nossa, como acompanhar tudo isso? Você não está nem sabendo ainda por onde começar a organizar seu feed no Instagram. Isso nos traz uma sensação de estarmos atrasados demais, talvez uma sensação de limitação, mas eu vou te dizer, calma. Primeiro, conta pra mim aqui nos comentários como você, artesão, se sente ao saber de todas essas revoluções da internet. O que eu tenho para dizer para você é: não se cobre, nem fique ansioso para tentar consumir tudo. É necessário você saber o que está acontecendo, sim, porque essas tecnologias que estão surgindo hoje serão o futuro do mercado e as novas gerações, elas estarão presentes nesses novos universos. Mas isso, segundo as estimativas de muitos especialistas, serão prospectados para daqui uns 15 anos, uma realidade completamente integrada entre o físico e o digital, principalmente quando nós falamos do metaverso. Então, você pode ficar calmo, tá? Agora, falando em marketing digital, esse mercado ainda ele é muito novo. O e-commerce, por exemplo, é um mercado aquecido e recente. A pandemia possibilitou esse cenário. Então você ainda tem muito tempo para explorar. Inclusive, o consumidor ainda está se adaptando a esta nova realidade. Mas à medida que as pessoas vão se adaptando e integrando esses novos modelos na sua vida, na sua forma de consumir, os anseios e os desejos delas também vão mudando. E os gostos estéticos, os conceitos e estilos de vida, enfim, tudo vai se transformando. E nesse cenário todo, você também tem que se transformar junto. A forma como você produz deve ser mudada também, sabe? Eu expliquei tudo isso para você entender que o artesanato de vó já não é o que vende de fato. Principalmente quando o assunto é moda, tá? E eu ressalto aqui para você que tem muita marca fazendo sucesso com as técnicas do artesanato de vó, mas com design ressignificado, com uma pegada mais contemporânea. Você precisa criar, mas até a criatividade precisa ser planejada no cenário que nós vivenciamos hoje. Não é só inventar por inventar. O design, ele precisa comunicar algo, e este algo precisa fazer parte do discurso do consumidor atual, que tem várias facetas, muitos anseios e acesso a muita informação. Então, o seu produto ele tem tudo para dar certo, principalmente se você focar no design. E por que eu falo isso para artesãs da moda? Porque a moda hoje vive um momento de valorização do capital humano, de valorizar o saber local, de valorizar as culturas regionais, principalmente pós-pandemia. Como eu já citei para vocês, o artesanato brasileiro ele tem ganhado cada vez mais espaço e incentivos governamentais. Então as oportunidades excelentes estão surgindo e você tem que fazer a sua parte. Um momento também onde o slow fashion ele tem se consolidado cada vez mais, apesar dele ser um conceito que já existe há alguns anos.
O slow fashion pós-pandemia, ele ganhou uma nova roupagem. Antes ele era só um movimento antagonista ao fast fashion, né? E atualmente ele é um lifestyle, ele é um estilo de vida que tem o trabalho manual, principalmente no vestiário, principalmente na moda, um dos fatores mais importantes, visando valorizar o trabalho local, roupas e acessórios com mais qualidade, mais durabilidade, peças artesanais e produção em pequena escala. E é bacana demais tudo isso. É muito conteúdo também. Mas para isso eu estou aqui. Eu estou aqui para ajudar as mulheres artesãs a deixarem as suas marcas na moda e, mais do que isso, para elas transformarem a forma como apresentam o seu produto para o mundo, criando artesanatos inovadores, modernos, estilosos e autênticos. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Você assiste, reassiste, assimila o conteúdo, tira suas dúvidas comigo. Você pode deixar as dúvidas aqui embaixo nos comentários. Aproveita também, me conta aqui de qual região do Brasil que você é, qual tipo de artesanato que você faz. E nós nos vemos em breve. Sucesso e bons negócios para nós!